Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao canal Geocuriosidades. Hoje vamos explorar juntos um país fascinante e riquíssimo em cultura, o Irã. Nesse vídeo vou mostrar a vocês, amantes de curiosidades, 20 fatos fascinantes sobre esse país, que tenho certeza que te surpreenderá, com história milenar, artes deslumbrantes, gastronomia exótica e muito mais que torna o Irã único no mundo. Mas antes de começar, se você já estiver curtindo esse vídeo, já curte e compartilhe com outro amante de curiosidade. Você será muito bem-vindo à nossa comunidade, mas sem enrolação, bora para o vídeo. O Irã está localizado no sudeste da Ásia e faz fronteira com Iraque, Paquistão, Afeganistão, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão e Armênia. Com uma área de 1.648.000 km², é o 18º maior país em extensão do mundo, equivalente ao estado brasileiro do Amazonas. O território iraniano é predominantemente montanhoso, com cerca de 90% da sua área situado em um vasto planalto. As principais cadeias de montanhas são os Zagros ao oeste, Elbrus ao norte, onde fica o ponto mais alto do país, o Monte Damavand, com cerca de 5.610 metros de altura. Ao norte, o Irã é banhado pelo Mar Cáspio, enquanto ao sul faz fronteira com o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Os principais rios são o Karun, o Atrak, o Safid, mas grande parte de seus cursos d'água se perdem em pântanos salgados no interior do planalto iraniano. O Monte Damavand, com seus 5.610 metros de altitude, é o pico mais alto do Irã e de toda a Ásia Ocidental. Localizado na Cordilheira de Elbrus, próximo à costa sul do Mar Cáspio, é um estratovulcão potencialmente ativo, apesar da sua última erupção ter ocorrido por volta de 5.300 a.C. O Damavand ocupa um lugar especial na mitologia e no folclore persa. Acredita-se que seja o local de aprisionamento do lendário rei Jamshid e também a morada do gênio Zahak. Para os zoroastristas, é considerada a morada terrena de Amesha Spenta, entidade que representa a santidade e imortalidade. Geologicamente, o vulcão se formou com resultado da colisão entre as placas tectônicas arábica e euroasiática. Estudos sísmicos indicam a presença de uma câmara de magma entre 2 a 5 quilômetros abaixo da superfície. Apesar da falta de erupções históricas, a atividade termal sugere que o vulcão não está extinto. Localizado na região sudeste do Irã, o deserto de Lud é considerado atualmente o lugar mais quente da Terra. Em 2005, ele registrou a temperatura recorde de 70,7 graus Celsius, a mais alta já medida na superfície terrestre. O Lud se estende por cerca de 166.000 km². É caracterizado pelo clima extremamente árido, com precipitação média anual inferior a 50 milímetros e umidade que pode cair para apenas 10%. Vários fatores contribuem para as temperaturas extremas no deserto, como a baixa elevação, o terreno plano com pouca vegetação que absorve e retém calor do sol e a intensa radiação solar devido à proximidade do Equador e as montanhas ao redor que aprisionam o ar quente. A Revolução Islâmica de 1979 foi um evento que mudou profundamente o Irã e teve grandes repercussões geopolíticas. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, resultou na derrubada da monarquia secular do Shah Mohammad Reza Pahlavi, aliado do Ocidente, e na instauração de uma república islâmica teocrática. Vários fatores levaram à revolução, como a oposição ao autoritarismo e a ocidentalização forçada do Shah, a crescente desigualdade social, apesar da riqueza petrolífera, e o desejo de retorno aos valores tradicionais islâmicos. Khomeini, exilado desde 1964 devido à oposição e às reformas modernizantes do Shah, emergiu como líder espiritual do movimento revolucionário. Após meses de protestos em massa e greves paralisantes em 1978, o Shah fugiu do país em janeiro de 1979. Khomeini retornou triunfante em fevereiro, assumindo o poder como líder supremo.
Uma nova constituição estabeleceu um sistema político único, mesclando elementos de democracia e teocracia, com a Sharia, que é a lei islâmica, permeando todos os aspectos da vida. O Irã abriga 24 sítios inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, sendo 22 de interesse cultural e 2 de interesse natural. Esse rico acervo reflete a longa diversificada história da civilização persa e a sua interação com outras culturas ao longo dos séculos. Entre os sítios culturais estão antigas cidades, monumentos, ruínas arqueológicas, paisagens culturais e conjuntos arquitetônicos de diferentes períodos. Alguns destaques são Persépolis, complexo de palácio da antiga capital do Império Aquemênida, fundado no século VI a.C. Meydan-e-Eman, em Isfahan, praça real do século XVII, rodeada por importantes edifícios da era safávida. Pasargada, primeira capital do Império Aquemênida, onde está o túmulo de Ciro o Grande. Ban, maior conjunto de construções de barros do mundo, com origem no século VI a.C. Sultaniyet, cúpula do mausoléu do sultão Olieto, maior cúpula de tijolo do mundo do século XIV. Conjunto de Karekelisa, mosteiros, igrejas e capelas armênias do século VII ao século XIV. O Irã é o maior exportador mundial de dois alimentos mais caros e luxuosos do mundo, o caviar e o açafrão. O caviar iraniano, proveniente principalmente do Mar Cáspio, é considerado o melhor do mundo. O Irã, historicamente um dos maiores produtores de caviar, continua a ser um dos principais exportadores desse produto de luxo. Embora a produção possa variar anualmente devido aos esforços de conservação e regulamentação, as principais variedades são o beluga, o ossetra, o sevruga, obtidos de diferentes espécies de esturjão. Uma latinha de 50 gramas de caviar beluga iraniano, o mais valioso, pode custar mais de $97 no free shop, no aeroporto de Teherã. No mercado europeu, o preço do caviar iraniano de alta qualidade pode variar entre 6 mil e 12 mil euros por quilo. Os iranianos foram pioneiros no uso da matemática, geometria e astronomia aplicadas à arquitetura. Desde a antiguidade, desenvolveram técnicas avançadas de construção e design arquitetônico que se espalharam por outras partes do mundo. Um dos exemplos mais notáveis é a cúpula, um elemento arquitetônico que os persas dominaram antes de outros povos. Eles criaram cúpulas de tijolos em forma de cebola e abóbada, com elaborados mosaicos e azulejos coloridos. A cúpula do mausoléu de Sultaniyet, do século XIV, é a maior cúpula de tijolos do mundo. Os persas também foram os pioneiros no uso de arcos pontudos, abóbadas de berço, torres de ventos, pátios internos com fontes e jardins paradisíacos. Essas inovações podem ser vistas em palácios, mesquitas e outros monumentos em todo o Irã. E aí pessoal, vocês estão gostando do vídeo até agora? Se estão gostando, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha com um amigo que também gosta, isso ajuda muito o crescimento do canal. E é claro, se você não for inscrito, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Mas vamos continuar com o vídeo. A palavra laranja, usada em português e em vários outros idiomas, tem origem na língua persa. O termo persa para a palavra cítrica é narang, que por sua vez deriva do sânscrito naranga. A laranjeira é nativa do sudeste asiático e teria sido introduzido na Pérsia, o atual Irã, por volta do século V ou VI d.C., durante o Império Sassânida. Dali se espalhou para outras partes da Ásia e chegou à Europa pelas mãos dos árabes na Idade Média. Os persas cultivavam laranjas e desenvolveram novas variedades por meio da enxertia e seleção. Eles usavam a fruta na culinária, na perfumaria e na medicina tradicional. As laranjas eram valorizadas pelo seu sabor, aroma e propriedades medicinais. O Irã está situado em uma região de intensa atividade sísmica, o que o torna altamente vulnerável a terremotos.
O país se encontra sob várias falhas geológicas, onde as placas tectônicas arábica e euroasiática colidem. Essa colisão gera enorme pressão que é liberada periodicamente na forma de terremotos de várias magnitudes. Alguns dos maiores e mais destrutivos terremotos da história ocorreram no território iraniano. Um dos piores foi o terremoto de Rudabar Manjil, em 1990, que atingiu 7,4 graus na escala Richter. Ele devastou a província de Gilan, no norte do Irã, causando mais de 40 mil mortes e deixando 500 mil de desabrigados. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. O Irã é oficialmente uma república islâmica, com o xiismo duodecimano ou o imamita reconhecido como religião do Estado pela Constituição. É o único país de maioria xiita no mundo, com essa vertente seguida por cerca de 90% da sua população. O xiismo surgiu de uma disputa sucessória após a morte do profeta Maomé no século VII. Os xiitas acreditam que o primo e genro de Maomé, Ali, e seus descendentes, os imãs, são os legítimos sucessores espirituais e políticos do profeta. Já os sunitas, maioria do mundo muçulmano, reconhece a liderança dos califas, eleitos pela comunidade. O Irã se tornou predominantemente xiita no século XVI, durante a dinastia Safávida. Antes disso, a maioria da população era sunita. Os Safávidas adotaram o xiismo como religião oficial e promoveram sua difusão em oposição ao Império Otomano Sunita. O Irã abriga a maior comunidade judaica no Oriente Médio fora de Israel. Com uma história que remonta a mais de 2.700 anos, estima-se que entre 10 mil e 25 mil judeus vivam atualmente no país. As origens da presença judaica no Irã são antigas, datando do período de exílio babilônico no século VI a.C. Ao longo dos séculos, os judeus persas desenvolveram uma rica cultura e tradição, contribuindo para a vida intelectual, econômica e artística do país. Após a Revolução Islâmica de 1979, muitos judeus iranianos emigraram principalmente para Israel e Estados Unidos, devido às incertezas e restrições sob o novo regime islâmico. No entanto, uma significativa comunidade judaica permaneceu no Irã. A Torre Milad, também conhecido como Torre de Teherã, é um impressionante marco arquitetônico localizado na capital iraniana. Com seus imponentes 435 metros de altura, ela se destaca como a sexta estrutura mais alta do mundo e a maior torre do Irã. Inaugurada em 2008, após 11 anos de construção, a Torre Milad é um símbolo da evolução e progresso tecnológico do país. Seu design único combina elementos tradicionais da arquitetura persa com linhas modernas. A torre possui uma base octagonal e é composta por lobby e um eixo principal, uma estrutura no topo e um mastro de antena. Um dos destaques é a estrutura no topo, com 12 andares e 60 metros de diâmetro, que abriga restaurantes, um mirante panorâmico, salas de conferência e espaços de exposição. Dali, os visitantes podem ter uma vista deslumbrante de Teherã e das montanhas ao redor. O Irã é uma verdadeira potência energética, ocupando posições de destaque no ranking mundial de reservas de petróleo e gás natural. O país detém a quarta maior reserva comprovada de petróleo, estimada em 153,6 bilhões de barris, ficando atrás apenas da Venezuela, Arábia Saudita e Canadá. Quando se trata de gás natural, o Irã é detentor da segunda maior reserva do mundo, com impressionantes 33,6 trilhões de metros cúbicos, atrás somente da Rússia. Além disso, o país está entre os 3 maiores produtores de gás natural do mundo, ao lado da Rússia e dos Estados Unidos. Essas vastas reservas de hidrocarboneto têm um papel crucial na economia iraniana. O petróleo e o gás respondem por grande parte das receitas de exportação e do orçamento governamental. O Irã é tradicionalmente um dos países exportadores do petróleo pela OPEP, embora suas exportações possam ser afetadas por sanções internacionais. O arroz é um elemento central na culinária iraniana. Sua preparação é uma verdadeira arte no país.
O arroz persa, conhecido como polo ou chelo, é famoso por seus grãos soltos, macio e perfumado, resultado de um meticuloso processo de cozimento. O segredo começa na escolha do arroz, geralmente das variedades de grão longo, como o sadri ou o basmati. Os grãos são cuidadosamente lavados e em seguida deixados de molho em água salgada por algumas horas. Após o molho, o arroz é parcialmente pré-cozido em água fervente abundante até ficar al dente. A panela é untada com manteiga ou óleo, então ele é escorrido delicadamente e amontoado em uma panela bem grossa e funda, formando uma espécie de pirâmide, para criar uma crosta duradoura, crocante no fundo, chamado de tahdig, uma iguaria muito apreciada. O chá é a bebida nacional do Irã e está profundamente enraizada na cultura e no cotidiano dos iranianos. O país é um importante produtor de chá, com uma produção anual significativa de cerca de 100 mil toneladas. As principais regiões produtoras do chá no Irã estão localizadas no norte do país, ao longo da costa do Mar Cáspio, onde o clima úmido e chuvoso é ideal para o cultivo da planta. As províncias de Gilan e Mazandaran concentram a maior parte de plantações de chá. O chá preto é o tipo mais consumido no Irã, geralmente preparado forte. O ritual de preparo envolve ferver a água em um samovar, um recipiente de metal tradicional, e despejar sobre umas folhas de chá em um bule separado. O chá então é coado e servido puro ou com pedaços de açúcar cristal. As mesquitas iranianas são verdadeiras obras-primas da arquitetura islâmica. Combinando elementos funcionais e simbólicos em uma estética deslumbrante, elas apresentam características distintas que as tornam únicas e hipnotizantes aos olhos do observador. Um dos elementos mais marcantes são as majestosas cúpulas que coroam as suas salas de oração. Essas cúpulas são geralmente em formato de cebola, com intrincados mosaicos e azulejos coloridos, formando padrões geométricos e arabescos. A luz que penetra pelos vitrais cria um efeito visual impressionante, banhando o interior em uma atmosfera única. Outro destaque são os imponentes minaretes, torres altas e esguias que se erguem ao lado das mesquitas. Eles servem para chamar os fiéis para a oração, com o muezzin entoando o adhan, o chamado para a oração lá no topo. Os minaretes também são ricamente decorados com azulejos e inscrições com caligrafia árabe. Por séculos, o Irã desempenhou um papel crucial na Rota da Seda, a lendária rede de rotas comerciais que conectava a China, a Europa e a África. Devido à sua posição geográfica e estratégica, o país se tornou um ponto de passagem obrigatória para as caravanas que transportavam mercadorias preciosas, ideias e culturas através da Eurásia. A Rota da Seda não era uma única estrada, mas sim um emaranhado de caminhos que se estendiam por mais de 6 mil quilômetros, atravessando desertos, montanhas e estepes. O Irã, então conhecido como Pérsia, estava no coração dessa rede, conectando o Oriente ao Ocidente. As principais cidades iranianas ao longo da Rota da Seda eram verdadeiros centros cosmopolitas, onde mercadores, peregrinos, estudiosos e aventureiros de diferentes origens se encontravam. Isfahan, Shiraz, Izad, Kerman eram alguns dos pontos de paradas mais importantes, conhecidos por seus bazares vibrantes, albergues para caravanas e monumentos impressionantes. O Irã é um país com uma rica diversidade musical, onde cada região desenvolveu seus próprios estilos e tradições influenciados pela sua geografia, história e modos de vida locais. No norte do país, ao longo da costa do Mar Cáspio, a música folclórica Mazandarani e Gilak é caracterizada pelo uso de instrumentos como o dotar, o sorna e o kamanchek. As canções frequentemente falam sobre natureza, o amor e as lendas locais. Já no noroeste, a música azerbaijana, influenciada pela proximidade com o Azerbaijão e a Turquia, é marcada pelo uso do tar e do baladã. As canções épicas e as danças folclóricas são populares nessa região. A bandeira nacional do Irã é um símbolo rico em significados religiosos e políticos. Uma das suas características mais marcantes é a presença da frase Allahu Akbar, que significa Deus é grande, escrita 22 vezes ao longo das faixas verdes e vermelha, em caligrafia cúfica, e é um estilo de escrita árabe antiga e ornamental.
A caligrafia cúfica, por sua vez, foi escolhida por seu valor estético e histórico. Desenvolvida na cidade de Kufa, no Iraque, por volta do século VII, ela é considerada uma das formas mais antigas e elegantes de escrita árabe. Seus traços geométricos e angulares criam um efeito visual impactante na bandeira. As mulheres iranianas apresentam uma diversidade de características físicas que refletem a posição geográfica do país como um ponto de encontro entre diferentes grupos étnicos e regionais. Em geral, as iranianas tendem a ter uma aparência mescla de traços do Oriente Médio, da Ásia Central e do Sul da Ásia. Isso se deve à história de migrações e interações culturais que moldaram a população do Irã ao longo de séculos. Muitas mulheres iranianas possuem pele morena ou olivácea, cabelos escuros e olhos castanhos ou pretos. No entanto, também é comum encontrar iranianas de pele clara, cabelos castanhos ou até loiras, de olhos azuis ou verdes, principalmente nas regiões do norte e noroeste do país, onde há a maior influência de caucasianos. E aí pessoal, o que vocês acharam das 20 curiosidades fascinantes sobre o Irã? Deixe seu comentário para saber mais o que te surpreendeu. Espero que vocês tenham gostado muito dessa rica cultura e da história do país dos persas. O Irã é verdadeiramente um lugar incrível, com uma mistura única de tradição milenar e modernidade vibrante. Não perca a oportunidade de visitar esse país e experimentar tudo o que ele tem para oferecer, desde suas ruínas impressionantes que vão da Persépolis até a sua deliciosa gastronomia, repleta de sabores exóticos. E não se esqueça de ver os outros vídeos sobre curiosidades dos países. Obrigado, até a próxima!